Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, para que estarmos estudando os teus ensinamentos, particularmente o Apocalipse. Nós aqui estamos aproveitando os trabalhos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, que nós resumimos e estamos compartilhando com o grupo, possamos realizar o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de aproveitamento individual, assimilando, buscando a prática, assim também como compartilhamento, captação da inspiração, da orientação que chega para nós do alto. Desejamos que os trabalhos também sejam proveitosos para os espíritos albergados daqui na casa, que estejam se reequilibrando, buscando a interiorização de valores nobres para a sequência da evolução individual de cada um. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 21. Então vamos lá. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto, será lançada a Babilônia. Aquela grande cidade não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de fraudeiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nelas se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. E o capítulo 19, o primeiro versículo, e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Boa noite, Neuza. Então vamos lá. Nós estamos na página 80 ainda. E vamos entrar hoje, talvez, na página 81. Talvez. Vamos ver. Veremos. Versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Semana passada, que nós chegamos a comentar esse forte anjo como sendo o próprio eu individual de cada um de nós, no esforço de levantar no interior de si mesmo, erguer no interior de si mesmo, edificar no interior de si mesmo o conteúdo dessa pedra, que é a revelação que nós temos recebido já em 3 etapas, as principais revelações de Deus e de Deus aos homens. A primeira tendo sido trazida por Moisés, a segunda, o Jesus que veio cumprir a lei, e a terceira, a doutrina espírita, que vem esclarecer tudo o que não podia ser dito. As revelações, nós já comentamos aqui em outro momento, o papel da revelação é consolidar numa maneira bem didática todo o conhecimento que já veio sendo distribuído ao longo da história, no seio de vários povos, até a época em que a revelação chega.
Então a revelação chega como sendo uma compilação, uma regimentação dos valores ou uma consolidação de tudo que foi. E aí se marca o início de um novo ciclo. É como se então se houvesse alcançado um estágio, embora não pela maioria ainda, mas a maioria já está necessitando de ser abalada pela revelação, em que o grupo que vai avançando, porque sempre tem um pequeno grupo que vai avançando moralmente, e é em função desse pequeno grupo que a revelação chega. Então, dentro daquela categorização que nós já trabalhamos aqui, de Santo Agostinho, 3 grandes grupos, selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados. Então, os mais adiantados é que... Exatamente. É que vão favorecendo a chegada das revelações para que porque no meio dos selvagens e dos semi-civilizados tem os cristalizados nas paixões e afinidade com esse grupo. Os mais adiantados, aí são todos os que se abrem para os conhecimentos novos. Então, em tese, nós podemos trabalhar com essa ideia. Então, os mais adiantados são como uma locomotiva que vai puxando o progresso. E os mais adiantados têm o dever de auxiliar os menos adiantados pelo contato social. Então, se temos espíritos selvagens e semi-civilizados, quem vai auxiliá-los são os mais adiantados por meio do contato social. Por isso que o Espiritismo não é uma ciência filosófica de consequência religiosa que deve ser praticada na sociedade, no contato social. Porque as religiões tradicionais se petrificaram nos templos, literalmente falando, até os demais. Os adeptos supõem que basta frequentar, praticar os rituais, que assim eles vão obter uma salvação periférica, enquanto que o mundo está aí desmoronando à nossa volta. Os mais adiantados, que têm maiores recursos hoje, não querem muito investir em educação, não querem investir muito em geração de empregos, em melhorias sociais, que é a tônica da doutrina espírita, mas que esse argumento espírita foi transformado em tabu e politizado de tal forma que nós temos dificuldade hoje em trabalharmos o tema nas casas espíritas. Temas pertinentes ao espiritismo. Se nós temos que trabalhar no contato social, então nós temos que melhorar as condições sociais. E é por isso que Santo Agostinho vai dizer que no mundo de regeneração, perfeita equidade preside as relações sociais. E o que é que se opõe à equidade? O que é que se opõe a que haja um movimento em que os mais adiantados auxiliem os menos adiantados? Está na questão 171 do Livro dos Espíritos. Se o Santo Agostinho diz para nós que no mundo de regeneração, perfeita equidade preside as relações sociais, o que impede esse movimento é a iniquidade. Que está para nós, os Espíritos chamam a atenção disso para nós, na questão 171 do Livro dos Espíritos. E a questão 171 trata da justiça da reencarnação. Mas lá na última frase da resposta dos Espíritos é a seguinte: só entre os egoístas se encontram o ódio implacável, a iniquidade e os castigos sem remissão. Então, o que é que atrapalha que haja equidade social? Ódio, egoísmo.
perversidade. Vocês querem saber ver uma tônica da perversidade que ninguém atenta? Fake news. Fake news é uma perversidade que se faz com a sociedade. Perversidade. Você insuflar mentira na sociedade para favorecer determinados pontos de vista. Perversidade. Infelizmente, quando nós observamos os movimentos de ódio nas redes sociais, nós vemos muitos espíritas disseminando fake news. Muitos. Caluniosas. Sutilmente. Sutilmente. Tem uns que são sutis, com a voz adocicada, com um semblante bem sorriso no rosto. Um semblante bem trabalhado com os recursos da fotografia, um sorriso no rosto e disseminando falsas. Por exemplo, eu vi uma palestra certa vez de um irmão, eu não vou citar o nome aqui, na época no auge daquelas campanhas políticas do 2018, que numa palestra espírita citou que tem um tal kit aí no movimento no Brasil aí que vem causando. Você sabe qual kit que eu estou falando? Kit, gente, qual que era o kit? Que falaram que tinha um kit aí que nas escolas públicas ensinavam. Sim. Lembra não? Tá. O kit. Quem deu isso, hein? Um candidato foi para a televisão com o tal kit na mão. Minha esposa é professora municipal, sofreu com isso, porque não existe isso. Foi terrível. Fake news, gente. E muitos espíritas falaram em palestra. Eu vi. Fui testemunha, fui presencial. Não vou citar o nome por caridade. Não vou citar o nome por caridade. Como dizem, né? Leve como o vento, forte como uma tempestade. É o movimento do ódio. Então nós estamos trabalhando aqui. Um forte anjo levantou uma pedra, que é a edificação da lei de Deus no coração, da revelação. Mas nós, quando essa revelação toca no interesse pessoal ou no interesse ideológico, nós então usamos de sutilezas para contra-argumentar de forma sutil e manter. Isso é perversidade dissimulada. Então tomem cuidado. Difícil de combater. Tomem cuidado com o que compartilham aí. Nós espíritos temos que tomar cuidado, temos responsabilidade. Não se distrair, né? Se distrair. Então, com igual ímpeto, um forte anjo levantou uma pedra como uma grande morte. Essa pedra, as 3 revelações, não vou trabalhar 3 revelações, nós já conhecemos aqui. Hoje nós estamos no âmbito da 3ª revelação de Deus aos homens, que foi anunciada por Daniel, já trabalhamos aqui a data, calculamos já, apresentamos para vocês, 1857 decorre de uma data prevista por Daniel. A partir da reconstrução do Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos caldeus babilônicos em 587 e 443, os muros ficaram prontos. Então, quando você aplica a profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 menos 443 dá 1.857, que é a profecia que ele fez da restauração do templo, depois de 2.300 tardes e manhãs, que é a restauração filosófica do templo, que é a doutrina espírita, que vem restabelecer todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus dissera e acrescentar o que ele não pôde dizer. A promessa do Consolador foi materializada em 1857 com a edição do Livro dos Espíritos, que representa a reconstrução do templo filosófico das revelações. Diga aí, Alana. O
perguntar se essa profecia de Daniel foi se pode dizer que é uma mediunidade? Divinidades, os profetas eram médiuns. Mediunidade. Os profetas eram médiuns, poderosos. Um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mora. Eu quero trabalhar essa ideia da mó. A mó é para moer. Então, o objetivo da pedra, revelação, como uma grande mó, é que nós, trabalhando no plano interior com o conhecimento adquirido, que a revelação traz, que nos permite operar, moer as imperfeições, simbolicamente falando. E a pedra seria, assim, um obstáculo? Não, a pedra não é um obstáculo, não. A pedra das imperfeições. Nós temos uma pedra inteira, aí a pedra de fora e a pedra interna, que é a cristalização. A cristalização interior forma um bloco granítico, egoístico, que impede, se torna impermeável a... Então é preciso, para você quebrar uma pedra, se você não quer romper com os golpes do forte anjo, que é a vontade como impacto determinante. Você falou que foi você vai então, o símbolo da lei de causa e efeito, e até a expiação que vai impactar de fora para dentro. Onde você vai codificar virtudes, não é isso? Você pode trabalhar de várias formas. Codificar. Formar. Porque você vai transformar a pedra bruta num diamante. Nossa. Que vai brilhar, vai... Igual o moinho d'água, você já viu? A palavra Cristo. Você é do interior? A palavra Cristo vem de cristal. Né? O grão. A palavra Cristo vem de cristal. Então você transforma a pedra num cristal, vai brilhar. Vai deixar transparecer a lei divina. Vai irradiar como um prisma, por exemplo. Então a luz divina vai entrar no nosso coração, que é o símbolo do diamante, e vai espraiar com os raios. Um raio é tolerância, outro raio é compaixão, outro raio é compreensão, energia serena para educar. Vai atender de acordo com a necessidade. No contato social, amigos. Lá fora. Tem que frisar isso, porque dentro do templo é fácil. Lá fora é que... Haja polimento. Tem que polir. Mas o mal é o seu próprio remédio. Se você se manter na cristalização, se a gente se manter na cristalização, o outro mais cristalizado é que vai nos impactar. Porque aí, se eu não me transformo, continuo irradiando a cristalização, no momento ou no outro eu vou ter um embate com o outro, em alguma situação, um atrito, que é o sistema da violência que nós vemos na televisão. Está aí. Não é? E que é uma das características de mundo de expiação, a perversidade. Está lá no livro do Evangelho. Que nós lidamos os mundos de expiação e prova com 3 fatores. Primeiro, propensão aos vícios, de uma grande maioria. Segundo, perversidade dos homens. E terceiro, inclemência do clima. Inclemência do clima. Inclemência do clima. Por quê? Porque nós temos uma carga de uma grande parte da humanidade que não quer avançar pelo conhecimento adquirido, vai sendo impactada. E o egoísmo vai mantendo a inclemência do tempo. Por exemplo, já trabalhamos aqui a questão do materialismo, que propõe o consumismo. Para consumir, nós temos que destruir a natureza para produzir. Aí nós temos que derrubar árvores, aí chove menos, o calor aumenta, seca. Quem é que é impactado com a consequência? O próprio ser humano.
tem que ficar pagando queimada, tem que economizar água porque não chove, não enche o reservatório, porque nós não economizamos água também em casa, gastamos a rodo, e vai numa bola de A neve. produção de alimentos também vai sendo difícil. É. Porque o clima não ajuda. Aí ó, a temperatura aumenta, vai havendo degelo da calota polar, os oceanos vão subindo. Lá na região ali do Tahiti, daquelas ilhas aí do Pacífico, tem um arquipélago lá esqueci o nome do país, e 5 ilhas já sumiram, já foram, está debaixo d'água. E tem uma que está sendo, já. Vai derretendo. Mas aí você vai falar que isso é ciência, amigos. Ciência aplicada. Você vai falar disso, aí, não, isso é teoria da conspiração e tal, não é? Aí vem os doutores do WhatsApp que vão lá e começam a distribuir fake news para enganar as pessoas, gente, é perversidade com as pessoas simples. Fazer esse tipo de coisa. Perversidade. Tem os dois lados. Tem quem faz, né? Quem acomete e quem é acometido, não é isso? Porque, por exemplo, quem divulga tem a sua responsabilidade, lógico. Mas quem se permite seguir, que faz aquela verdade dele... Aí você coloca... ignorância, né? Como, por exemplo, uma pessoa mandava para mim uma pessoa esclarecida em movimentos da doutrina espírita, tinha o hábito de mandar fake news direto. Aí eu já ia no movimento simples, você vai lá no Google, navegador, pergunta, tal coisa é verdade? Aí já vem lá as respostas de várias, não, mentira. Aí eu mandava de volta. A pessoa não procura se informar, mas né, a pessoa direito. não acreditava. Eu faço isso também. Tem conhecimento espírita, é formador de opinião, mas não Eu acreditava. olho na hora. Eu São nem as compartilho dificuldades nada, que a gente lida na sociedade. Agora, gente, nós temos que levantar a sociedade, nós temos que identificar os problemas da sociedade, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, itens 20 e 21. Na pauta também da omissão por que o mal predomina? Gente daqui de Cada dentro que omissão manda dos fake bons. news. Tem, eu já recebi. velho. Tem, muito. Eu já recebi. Eu devolvi um com fake news esta semana. Eu já recebi também. Eu fico torcendo pro Rogério dar uma lá para ver se a pessoa, entendeu? Mas ninguém fala nada. Não, mas aí Fui. tem que deixar de ser omisso, gente. Isso é fake news. Mas aí, por exemplo, Mas você tem que colocar fake news. Da hora que você vê que é fake news, eu devolvo só para Você vai no navegador, pesquisa e compartilha o link. Aqui, ó, fake Isso. news. É. Importante isso. Tá lá nos 10 mandamentos. Não prestarás falso testemunho. Nós estamos estudando aqui a Não continuem. a primeira grande pedra que foi lançada, dos 10 mandamentos, do Decálogo, na pedra, literalmente na pedra. Tem lá não prestarás falso testemunho. A pessoa vai, por causa de defender determinada ideologia, compartilha mentira, fake news. Ou seja, subversão dos valores em função de um interesse pessoal, de uma preferência. Não se compromete com a verdade. Então é lamentável. E aqui nesse estudo nosso aqui, eu já vou avisando para quem está escutando que eu falo mesmo. Aqui eu falo mesmo. Doa quem doer. Infelizmente, o movimento espírita está complexo por causa dessas coisas. Se perdeu o bom senso, análise, crítica. Se perdeu. Preferível, nós vamos estudar o livro dos médiuns, todo mundo vai para a reunião bonitinho, estudar o livro dos médiuns. Aí o Erasmo fala lá, preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Todo mundo acha bonito, mas vai na rede social e compartilha a mentira uma atrás da outra. Aí se não tivesse internet, como que seria para divulgar? Não teria divulgação. Ué. O processo seria como era antigamente, você vai saber as coisas pelo noticiário, pela propaganda eleitoral, você faz a sua escolha. Jornal, alguns mentirosos. Mas não era tanto igual era agora. Não é? Nossa. Então é isso, amigos. É a lei do progresso. Lei do progresso. Por exemplo, esse sistema de
o sistema de se criar uma mentira e divulgar todo dia, falar naquela mentira e espalhar aquilo na sociedade foi criado pelos nazistas. Por? Nazistas? Ah, é? Então, na época do É. Balão tinha. O grande propagandista dos nazistas, que era o Goebbels, Nossa. ele começou falando dos judeus, vai falando dos judeus. Todo dia lança suflou o ódio da população contra os judeus. Foi assim. Começou. Vai estudar isso também. Minha esposa é especialista em Segunda Guerra Mundial. Lá em casa tem vai até no teto o livro de Eu Segunda gosto Guerra de assistir Mundial. os documentários sobre a Basta guerra. estudar. Procure saber quem foi o Goebbels, infelizmente, fazendo até pressa por ele, mas vão ver as táticas que ele usava para... Lamentavelmente, isso está acontecendo no Brasil. Desculpe aí quem não concorda, quem acha que nós estamos aqui fazendo campanha Quem para você A ou B. falou? Faz até pressa por ele? Goebbels, esse grupo nazista, certo? Esses espíritos provavelmente não devem estar na Terra mais, já devem ter sido já transmigrados. Tática nefasta. Tática nefasta. Você tanto fala uma mentira, aquilo circula na rede social que as pessoas acreditam. Aí você, quando surge a verdade, não, isso é conspiração, é mentira. Aí vira um... Inverte. Inverte. Porque perdeu-se o bom senso, o senso crítico. Então nós estamos estudando espiritismo para quê? O Honório que usava um termo. O Honório usava um termo nos estudantes. Tem gente que está brincando de espiritismo. Brincando de espiritismo. Nós estamos vendo... Olha, gente, quando eu descobri que 1857 é uma data que já Daniel tinha previsto. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, que eu fui fazendo as contas lá e eu descobri, falei, gente, isso é muito mais grave do que a gente imagina. É uma data que foi anunciada 2.300 anos atrás. Não, que isso, foi anunciada no tempo do cativeiro babilônico, Daniel. E nós estamos hoje trabalhando com uma doutrina que foi anunciada profeticamente 2.600 anos atrás, praticamente. E Jesus confirmou o Consolador prometido. E Allan Kardec conseguiu, reconheceu no Espiritismo as características que preenchem os requisitos do Consolador prometido. Não é pouca coisa. Nossa Senhora. Para nós depois chegarmos no contato social, que hoje está amplificado pela rede social, e nós darmos um falso testemunho de Espiritismo. Falso testemunho, que depõe contra nós espíritas, na rede, no sociedade. Infelizmente está acontecendo isso. E tem um movimento aí triste capitaneado por um médium famoso. Então, amigo, nós estamos numa situação difícil. Está desfazendo tudo que fez até o momento. Então... A doutrina Tô tentando, né, espírita mas não vai conseguir. é sério demais. Esse dia eu estava estudando e vendo a profundidade das palavras de Emmanuel. Sim. E aí eu fiquei pensando nisso que você acabou de falar. Porque o próprio Jesus, né, veio, segundo o Chico, 4.000 anos preparando para reencarnar, né? Sim. E aí, olha para você ver, e depois ele já fala da terceira revelação. Sim. Kardec confirma, Sim. né? Fecha lá a questão e a gente fica... porque fala em tudo. Tudo que acontece no planeta, a doutrina espírita fala Se você, essa questão ideológica aí que está permeando, se você estudar as questões 836 a 840, está lá. O que você deve fazer com uma ideologia perniciosa? Está lá. É atual. tudo. As pessoas não estão aí clamando que não, mas nós temos direito de falar. Todo mundo tem direito de falar. Mas hoje nós temos leis que punem os atos, os excessos. Então está lá.
Kardec, por exemplo, os espíritos perguntaram sobre a crença de consciência. Os espíritos falaram assim, ninguém pode atacar a consciência de ninguém, mas devem-se punir os atos que atentam. Contra essas. Você pode acreditar no que você quiser, mas se você vai transformar aquilo em ato criminoso, tem que ser punido, tem lei. Mas a lei não vem sendo cumprida também. Problema de quê? Problema da comunidade como um todo. Porque na sociedade organizada segundo a lei do Cristo, já trabalhamos aqui, né? Tem duas respostas do Livro dos Espíritos que eles dizem isso. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve passar fome. Isso. E na outra numa sociedade organizada segundo a lei de Deus, o forte deve trabalhar pelo fraco. Isso. Socialismo. Entenda como quiser. Não estamos falando de socialismo, estamos falando o seguinte: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve passar fome. Lei do Cristo. Segundo a lei de Deus, o forte deve trabalhar pelo fraco. Nós estamos trabalhando com uma ideologia simples aqui: lei de Deus e lei do Cristo. Completa. Não precisa a gente. Aí nós vamos encontrar no espectro ideológico aquelas que vão se aproximando mais e as que vão distanciando. Nós estamos aqui para analisar. Aí nós vamos estudar as questões, eu citei aí, 836, 840. Vocês estudem, meditem, prestem atenção nas entrelinhas, que vocês serão instruídos quanto à posição a tomar. Então, nós já estamos vivendo no tempo, amigos, que a supremacia do mais forte tem que acabar na Terra. Isso é um conceito kardeciano. Aqui está lá no Livro dos Espíritos, não, Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, capítulo 9, item 5. Os fracos, os fortes que abusam dos fracos, serão expulsos da terra. Olha lá. Na tradução em francês, original, o termo é expulsion. Serão expulsos. Na do Herculano Pires, expulsão. Os fortes. O item 5, Kardec fala que os fortes que submetem os fracos, Tá. porque os fortes assambarcam os bens, cultivam o supérfluo e falta o necessário para os fracos, esses espíritos serão expulsos da terra. Está lá no item 5 do capítulo 9. São expulsos, não tem meia palavra, não. Nós temos que estudar, amigo, nós temos que estudar a doutrina espírita. Menos médiuns que têm causado confusão, porque nós não estamos sabendo passar pelo crivo da razão e do bom senso. Estão se criando seitas em torno de médiuns e a codificação fica de lado. Porque um vai dizer que está ultrapassada, precisa revisitar, os tempos são outros. É um jeitinho que vai se dando. 100 anos, né? É um jeitinho que vai se dando. Eu prefiro ficar com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é extraordinária. Ela só nos conclama para o bem e o amor. A verdade, né? Para a verdade. Nós estamos aqui estudando. Nós estamos estudando aqui, amigos, lançou no mar dizendo, igual ímpeto. Desculpa, nós temos que falar disso. É o ímpeto. É o ímpeto pela verdade. É o ímpeto pelo cultivo do bem comum. Por que que os maus proliferam? Por causa da omissão dos bons. Porque os bonzinhos, as pessoas que é bonzinho acham que tem que calar, fazer prece. Não, vamos calar, vamos fazer prece. E fala com a vozinha mansa, não é assim que fala? Eu falo com a voz, estou fazendo minha reforma íntima, eu não posso ficar inconformado, indignado. Tem isso. Gente, Jesus pegou a Zohag no templo lá,
Só dando chibatada para todo lado. Derrubou tudo. Chumbou tudo. Tem hora que tem que ser assim. Hoje nós estamos usando o azorrague da palavra. Que, aliás, Paulo usou muito bem. Usou muito bem. Então vamos continuar. E lançou-a no mar. Então a grande mó, não é? Nós vamos trabalhar a grande mó aqui também, o capítulo 18 de Mateus. Veja que interessante aqui, ó. Capítulo 18 de Mateus. Está falando aqui dos que escandalizam, né? Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, capítulo 18, versículo 6, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Que são as reencarnações dolorosas, sumidas. Nós citamos aqui um irmão aí do círculo nazista. Cadê esse mar? Está sumido. Foi para um planeta lá numa constelação que está 300 anos-luz da Terra. Está sumido lá no mar. Ou então, cadê o fulano que complicava aqui na sociedade? Não, está lá reencarnaram ele lá no Bornéu, Papua Nova Guiné, nas tribos aborígenes. Está lá sumido, lá esquecido, que os obsessores não acharam. Não vai culpar. Não tem esse ditado. Você que falou, não falei nada disso, não. Qual ditado? Qual ditado que é? Eu não falei com maldade. Não, porque aqui no, assim, não, porque aqui no Brasil você ainda tem essas regiões isoladas que você pode, por exemplo, ter uma inteligência causando confusão na sociedade, você ainda tem um recurso, reencarna essa inteligência lá na Papua Nova Guiné, Bornéu, no meio da tribo lá que acesso lá no edifício, ele fica lá esquecido lá. Vai ser criado lá por um cacique lá dos bravos, entendeu? Para ver se consegue mudar um pouco aquela mentalidade, entendeu? Aí nisso, os perseguidores vão reencarnando, vão mudando. Isso é tática do mundo espiritual, tá? É perfeito, né? Tem uma grande inteligência que está causando dificuldade na sociedade. Já está repetindo. Então ele reencarna. Uma organização perfeita. Reencarna, por exemplo, como um idiota, um débil mental. Aí ele fica ali protegido naquela encarnação sumida, consegue expressar o que ele é, fica ali naquele circuito fechado. Aí os que perseguem vão reencarnando. E aí vai acabando, o grupo dos perseguidores vai diminuindo. Até que fica lá uns endurecidos, esse aqui agora só reencarnando junto. À medida que você vai estudando, você vai entendendo os desígnios de Deus, né? Exatamente. Aí se o espírito não aproveitar, aí o único recurso é o banimento mesmo. É o degredo. É o degredo, a transmigração. Que está acontecendo, né? Show. Lançou-a no mar. E como que se lança alguma coisa no mar? Um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: como que se lança? O mar simboliza o quê? Reencarnação. Sociedade e reencarnação. Então você lança no mar pela reencarnação. Então nós temos aí, de um lado nós temos o movimento dos que estão sob a sob pressão, que a mó simboliza a sob pressão da culpa, do remorso, do arrependimento, tá? Aí você reencarna, você reencarna sob pressão da mó, que é culpa, remorso, arrependimento. Você não dá conta de que abusou tanto, reencarna sobre aquela supressão. Então você é lançado no mar da reencarnação, aí nesse sistema que eu já dei um exemplo aqui. O elemento está sumido numa tribo lá no... Entendeu? Lá nos Himalaia, lá naquele frio, naquela coisa, confusão toda lá. Outro dia eu vi um documentário sobre o Himalaia, o Nepal. Um camarada, um francês, estava fazendo uma expedição de voo livre, né? Ele ia parando e tal. Ele foi hospedado numa casinha lá no alto da montanha. O povo não tem luz elétrica, não tem televisão, não tem celular, não tem nada. Eles uma casinha de tábua. A mãe estava doente, o filho mais velho de 14 anos cuidava dos pequenos.
dentro da casinha lá, chão batido, tinha as galinhas ficavam lá. Não, e o acesso? Não, acesso Aqui as é... ribanceiras. Não, você tem que subir aqueles despenhadeiros para chegar lá. Exatamente. E você vê gente... Quer dizer, aí, você pode ter ali uma grande inteligência ali, protegida ali, reencarnada, para não ter acesso a nada. Nem rede social, nem nada, porque é para não complicar. É. Vixe, Para não complicar. comer galinha só. Porque hoje as pessoas estão podendo, as pessoas estão tendo a possibilidade de fazer o mal sentado em casa, atrás do computador. Isso. Caluniando, enxovalhando, espalhando mentira, fake news. Depois vai para o centro fazer prece. Vamos fazer prece para os irmãozinhos que estão necessitados. Nossa. Não acontece isso? Meu Deus. Vou Ele dar próprio passe, necessitado. vou dar passe. Gente, a responsabilidade é séria, gente. Nossa Senhora. Responsabilidade é séria. Perdendo o foco. Desculpa aí, quem vai ouvir isso aí, não sei daqui que tempo, mas aqui, amigo, aqui não temos esse escrúpulo de fazer um polimentozinho, que é para não... Senão eu vou perder like. Você brilhou na palestra, né? Perder like. Palestra de Júlio? Que palestra, senhor? Tipo ele. Aquele dia da quarta-feira. Da quarta-feira. 3 quarta-feiras atrás, acho, né? 2 para trás, né? 2. Pô, essa última foi Orlando, né? Então a gente é lançado no mar pela reencarnação. Para quê? Para a gente ficar na casa espírita orando, para que o mundo melhore. A gente é lançado no mar pela reencarnação, para que nós lancemos no mar da sociedade Divulgação. a né? pedra que nós Trazendo. estamos estudando já em algumas reencarnações. Prometemos no mundo espiritual que a gente ia colaborar, lançar a pedra, mas não é a pedra na cabeça dos outros, né? Porque o espírita está na rede social mandando calhau na reputação alheia, né? É pedra na nossa cabeça. Nós estamos aqui para lançar o diamante da doutrina espírita. O diamante da doutrina espírita. Fazer jus ao Cristo, que é o cristal puro. Estamos estudando aqui lançar para a sociedade o brilho. Com igual ímpeto. Não é? Então, por exemplo, foi lançado no mar da sociedade parisiense. Movimento, da função da fenomenologia, com igual ímpeto, foi lançado com ímpeto. Então, com igual ímpeto, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Porque essa pedra, que é a lei que chega para nós, e depois que o Espírito encarnado entrou na casa espírita, por exemplo, no nosso caso aqui, entendeu? Viu, minha amiga Laura? O meu ego zoe grande ainda. Mas eu tô muito assim... Tá na hora ainda não, hein? Sei, não. Por quê? Eu fico assim, a doutrina espírita, ela, depois que você começa a estudar, você tem a sua visão fica mais ampla, né? Fica mais amplo. Então as coisas acontecem com você e você não tem aquele mesma reação de uma outra pessoa. Exato, porque você começa a Mas entender eu tudo. já Verdade. acho que isso até chega a ser proposital mesmo. Porque se você realmente assimila, se você propõe aquilo que você estuda, você vai ser testado o tempo todo para que você realmente... Porque é o seguinte, aí a pedra e a mó aí tem um viés interessante de analisar, porque é o seguinte, nós entramos na casa espírita, aí pode ter chegado até de maca, né? Tem gente que vem de maca, vem debaixo da dor, não tem gente que vem embaixo da dor, a mediunidade. Não aprende pelo amor, aprende A mediunidade lá clamando, o alimento vem, até diz o outro, desce pelo teto, conforme eu lembro do paralítico que desceu pelo teto lá da... Entendeu? É o símbolo, né? Símbolo.
Aí aí ele entrou na casa espírita, viu lá fora da caridade da salvação, que maravilha, nossa, que espetáculo, que beleza. Aí ouviu a palestra, nossa, maravilhosa a palestra. Aí, amigo, entrou que nem uma pedra, não sai mais, não adianta. Se não começar a praticar, vira sobrepeso, aí vem a moda de azenha. Então, mas essa proposta, ela é individual. Individual. Mas quando você vê, por exemplo, esse trabalho do Honório de Abreu, Sim. que é um trabalho que ele atinge várias pessoas. Sim, sim. Né? É a proposta, eu acho. A Sim. proposta do lançamento aí da pedra, né? Exatamente. E você pegar o Apocalipse, por exemplo, que ninguém entende. Cada um dá uma interpretação mais, às vezes, mais esdrúxula. Quando eu me deparei com o trabalho do Honório, comecei a ler, eu falei, nossa, isso aqui é espetacular. Eu Isso acho aqui que está você explicando. conheceu, teve um palestrante que eu Explicando- não lembro o sobrenome dele, um tal de Vicente, há muitos anos. Ele deu uma palestra sobre o Apocalipse, eu comecei a entender alguma coisa na época, porque antes também a gente lia. Ele não deve ter entendia pedido com o nada. Honório, deve ser do grupo do Honório. Nossa, Ô, Júlio, Porque- aquelas leituras que o Paulo Pina faz O Paulo Pina é cria do Honório, lá do grupo Pois é, Emmanuel. do Honório, não é? É. Porque ele fala muito bem também, assim, os trabalhos que eu já acompanhei ele apresentando É. lá no grupo do Beto. Ele faz essa leitura. O Paulo Pina, nós trabalhamos junto lá no Beto, lá. Ele é muito bom, né? O Paulo Pina foi Ele é quem muito me bom. lançou no livro lá, foi ele. Explica com uma facilidade. Paulo Pina. Exatamente. Foi ele que me situou lá naquela história do... Do Jairo. Foi ele, espontaneamente, eu nem imaginava. Aí ele mandou uma mensagem, eu falei, uai. Aí eu tive que correr atrás do Paulo Pina para explicar isso aí, Paulo Pina. Fui conversando com ele 1h30 no telefone. Ele ficou de vir. Não, isso foi 2 anos atrás. Ah, tá. Mas agora seria convidar. Eu estou esperando ele me dar um retorno lá da segunda. Esse Paulo é um que participou de uma reunião nossa O lá. Paulo Pina mora aqui perto, ele faz palestra aqui disso também. Ele mora Mora lá aqui da casa da minha mãe, em Campina Verde, em Salgado Filho. ele mora aqui. Não, mas ele, uma vez ele participou da nossa reunião mediúnica, foi ele? Não, ainda não. Quem que foi que você levou uma vez? É o já casal, é o casal Beto, Não, né? o Carlos Alberto eu já chamei e não Não, fiz mas ele ainda. veio uma vez aqui. Veio. Lá em já veio cima. duas Já Meu deu amigo- palestra aqui, já. O meu amigo Beto Costa, Eu lembro dele lá em Pode. cima, que você trouxe ele uma vez. Não sei se ele ficou para mediúnica, mas ele Não. assistiu a nossa reunião. a porta está até aberta aqui, ó. Hoje está liberado. Mas vocês procuram ambientar no raciocínio para entrar no esquema. Eu até convidei meu amigo do Carlos Alberto Braga Costa, quem manda um abraço, para participar conosco. Mas ele não. Porque ele tem a dele de segunda-feira, É. aí não dá. Então, com igual ímpeto, ela vai lançar no mar, então nós somos lançados. Nós somos lançados, então, com ímpeto, digamos assim, porque é o seguinte, quem traz uma revelação, é um médium, ele vai chegar um momento que ele vai surgir com ímpeto. Se ele demora, vem a dor. Então, Júlio, Né? desculpa te interromper, mas esse lançar tô meio incomodado, que dá a Por impressão quê? que você é jogado assim, sabe? Que você, é uma coisa Você esqueceu da questão 132, Livro dos Espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o Então, fim de chegar mesmo, a à perfeição. proposta de... Mas é o próprio eu, o próprio interior nosso, que clama para voltar. Ou clama verbalmente, chega no mundo espiritual lá, pelo amor de Deus, eu preciso voltar. Estou dando conta de conviver comigo mesmo aqui, eu preciso esquecer. Entendeu? Porque tem disso também, o elemento não dá conta de conviver consigo. Culpa, remorso, arrependimento. Ou quando ele não tem condição de escolher, mas ele está clamando pela ajuda, então ele reencarna. Reencarna sob a bênção da... Então o símbolo é o lançamento. Então, os médiums são... Os médiums... Nós estamos tendo notícia aqui, amigos, que nós somos o quê? Os mais complicados da história, não somos? Não somos? Às vezes a gente seja um dos mais mesmo. A gente tá porque a sendo- gente não para. A gente está sendo situado aí em eventos aí da história aí que impactam a nossa
Por quê? É porque a gente é missionário? Não, é porque a gente complicou, está complicando. Vamos só falar da Babilônia e da destruição do templo. Vocês imaginaram o que representa em termos de história de um povo respeitável, você chegar e destruir o templo? Pesado demais. Escândalo necessário. O templo estava desviado. Mas aí de quem veio o escândalo? Está aqui, ó. Nós acabamos de 18 aqui, né? Ó. Mas a qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe for que se pendurasse ao pescoço a mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar, que é a transmigração. Você vai submergir na profundeza do mar lá do 350 anos-luz daqui de distância. Ninguém dá nem notícia de você. 40 mil anos sumido lá no... Né? Em tese, os lá de Capela chegaram aqui, em tese, 40 mil anos. Tem uma divergência aí de data, uns falam 30, mas nós temos que é 40 mil anos, que é quando surgiu aqui o Cro-Magnon, Sapiens Sapiens, consolidar. E Jesus, foi você que citou que Jesus preparou 4 mil anos? Em que época surgiu Adão, que é a questão 51? Quem se lembra da resposta? 4 mil antes de Cristo. Então, quando a humanidade, se nós falamos aqui da primeira revelação, veio fazer o apanhado, então o que Moisés fez? O apanhado registrado na pedra de tudo que já tinha sido revelado no seio de toda a sociedade por vários filósofos. Por exemplo, aí o Moisés fez o apanhado. A humanidade, então, tem condições agora de entrar num novo ciclo. Isso aconteceu simbolicamente quando? Simbolicamente com o surgimento de Adão. O que Adão representa? Adão representa o homem formado, a razão desenvolvida, a razão pronta para a iluminação. Então Jesus começou o quê? A sua preparação para a sua encarnação entre nós. Em que época viveu Adão? 4 mil antes de Cristo. A raça adâmica, né? Aí 4 mil depois... Pensando nisso é mesmo. Pois é, se foi 4 mil é por isso. Nem tinha pensado nisso. Aí vamos preparar agora, vamos trabalhando, vai enviando os profetas. E ele é que enviou os profetas pessoalmente, está lá no livro do Consolador. Mais ou menos 7 mil anos. 7 mil anos. Contando de hoje, né? Contando de hoje. 4 mil antes de Cristo. 3 mil depois de Cristo. Nós estamos entrando no terceiro milênio, que é o da aferição. Então, esse milênio é o milênio que a Terra vai se tornar um mundo de regeneração, na melhor das hipóteses, lá por 2200. A Bíblia vai findar em 2999. Esquece que vai ser em 2057. Em 2057, nós entendemos? É um processo, parece que já vem vindo. Eu entendo que em 2057... A Bíblia são 7 mil anos de Gênesis a Apocalipse. O Apocalipse vai terminar mesmo quando findar esses 7 mil anos. Ali finda e começa outra etapa. Porque em 2057... Sim. 2057, que foi uma data... Isaac Newton previu 2077, errou por 20 anos. De 2057 a 2077, de princípio eu entendo, os espíritos podem nos ajudar depois, se for o caso, que a partir daí não reencarna mais espírito complicado. Que são partir daí. Que são transgressores, é isso? Os espíritos que causam confusão e desordem serão retirados, porque se eles continuam reencarnando, eles continuam causando confusão e desordem no mundo em que as leis vão sendo suavizadas, em que os cadeados vão acabar, que não vai ter prisão, não vai ter cadeia. Mas esse Ou se você acha que no mundo de regeneração tem cadeia? Não. A gente já ouviu falar aí da questão Tem alguém ganhando social. salário mínimo, tem que sustentar 10 filhos que o salário mínimo tem? Não. Que vai viver... Me dá um livro dos Espíritos aí que não está aqui, porque se eu tirar aqui vai... Quem tem um livro dos Espíritos aí? Aqui, ó. Calma. Você está com síndrome de ansiedade, calma. Eu não, ia te ajudar para não cair. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Mundo de regeneração é isso aqui, ó. Ah, Vou dar uma pílula. Pílula de mundo de regeneração, ó.
Questão 800. Equidade. Não, isso aí é uma pílula, né? É mais importante. Mas você vai estudando a codificação, você vai encontrando as características. Você então vai fazer os... Eu estou fazendo um levantamento de todas as características de mundo de regeneração segundo a doutrina espírita, do Evangelho e Livro dos Espíritos. Tem um monte já de indicativo. Aí 888, ó. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade, agora aperta o cinto aí, quem está com o cinto aí, de segurança, aperta aí. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. É o que acontece na nossa casa espírita, não é? Nós vamos lá distribuir sopa, então aqueles irmãos lá estão dependendo da nossa boa vontade. Os espíritos não querem isso. Eles querem que esses irmãos sejam promovidos. Tem emprego. Allan Kardec vai dizer na questão 917, no comentário da 685, que o desemprego, quando se generaliza, ele se torna um flagelo porque ele gera miséria. Isso é a frase de Kardec. Nós estamos chegando no fim do assistencialismo. Nas religiões agora isso tem que ser uma coisa corriqueira da nossa sociedade. Não precisamos mais de assistencialismo. Nós precisamos ter uma sociedade justa. Então, o que o Espírito está falando aqui? Que nós temos que gerar empregos com salários dignos. E aqueles que não têm condição de trabalhar, tem que se assegurar a existência deles. Sai do conformismo. Assegurar. É um colchão social. Que é, por exemplo, o que países como a Suíça faz. Eu estive lá na Suíça, eu vi. Eu acredito, agora. Suíça, meus amigos, paga um salário para quem é drogado e não tem condição de trabalhar. E vende a substância nos postos oficiais. E o que ela combate com isso? Tráfico de droga e violência. Depois que libera, não parece. Mas eu peguei esse texto aqui. Isso é mundo civilizado, gente. Está eliminando o problema. Estou fazendo um estudo e com a Duna que você está falando aqui, ó, chama No Futuro, do Emmanuel. Quando o homem gravar na alma, né? A questão que nós estamos falando aí, os parágrafos culminados da lei divina, que o irmão não denunciará outro irmão, caça e cerrará suas portas, você acabou de falar. Os tribunais quedarão em silêncio. Os canhões serão convertidos em arados, que eu procurei e achei. E os homens de armas volverão à sementeira do solo. Eu cacei esse trem, achei o 44 do Pão Nosso. Chama No Futuro. Então, com esse texto de Emmanuel, nós vamos encerrar, porque resume o papel da revelação na sociedade, que é promover o bem-estar. Agora, se esse discurso desagrada quem vai ouvir... Eu vou fazer uma palestra sobre essa peço desculpas aos amigos. Eu vou enveredar por esse caminho. Acho que a gente ficar naquela parábola do semeador, naquela questão da semente, que nós já tem que passar para a universidade, né? Nós já tem que puxar mais para frente, né? Aquele período de interpretação ali. Você vai dar aqui na casa? A gente tem que pensar o quais então, são os frutos. Eu vou só encerrar aqui por causa do tempo. Tá lá. Que Jesus nos abençoe e permita-nos estarmos de volta.